Muito boa noite a todos. Amém. Obrigado por terem vindo para podermos ter esta noite especial juntos. E como os irmãos sabem, nós moramos em Portugal já por 24 anos como missionários, como pastores, plantando igrejas em Portugal e expandindo o ministério para vários lugares. E fazemos questão de estar pelo menos 2 vezes por ano aqui no Brasil com vocês. Uma primeira vez no início do ano e a segunda vez agora no segundo semestre do ano. E inclusive alguns anos conseguimos até estar 3 vezes, o que para nós exige com certeza algum esforço, porque também a nossa igreja lá exige bastante de nós e outros lugares do ministério. Como vocês sabem, neste momento já são por volta de 100 igrejas em CI. E a gente tem que ter reunião com os pastores, com os supervisores. Hoje mesmo à tarde tivemos reunião com os responsáveis, os pastores das igrejas. E eu fico muito feliz de ver tudo que Deus está a fazer aqui no Rio de Janeiro, nas igrejas aqui no Rio de Janeiro, e também nas igrejas em outras partes. Temos aqui também o pastor Ítalo pela fé, o pastor Ítalo lá de Vila Velha. E para mim eu me sinto também abençoado quando você fica sabendo que nós estaremos aqui e você faz o seu esforço para se unir a nós nestas datas. E como eu disse, são poucas, 2 vezes ao ano. Eu acho que tem que ser mais vezes, mas a outra vez vai ser vocês indo lá em Lisboa. Amém. Pode ser? Então nós temos 2 conferências anuais lá na igreja. A igreja nossa tem conferência o ano inteiro. Mas nós temos 2 conferências principais, que é no mês de junho e é no mês de novembro. O mês de novembro será agora nos dias 8, 9 e 10 de novembro. E então quem tem fé para declarar que vai conseguir dinheiro para ir em novembro lá em Lisboa na conferência, amém, Deus te abençoe. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Deus, por esta igreja, Pai abençoado, por este povo que tem a bênção, a graça e o favor do Senhor. Jesus, obrigado por estar aqui servindo esta igreja, servindo este povo, servindo a cidade do Rio de Janeiro, servindo ao país, Brasil. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Deus, em Portugal, pelas outras igrejas, pelo ministério, pela expansão, pelos frutos, por toda a tua glória e honra. Pai, que nesta noite a tua palavra possa ser ministrada no coração de cada um aqui, na unção e temor de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o tema que eu quero falar sobre ele nesta noite é um tema muito simples. No entanto, eu queria vos desafiar, apesar do tema ser um tema simples, a mensagem não é simples. Eu vou dizer o porquê. Eu quero vos desafiar nesta noite a vocês se desarmarem. Desarmarem em que sentido? Nós, como cristãos, já temos por certo saber algumas coisas. Mesmo quem não fez curso bíblico ou seminário, você que de vez em quando ouve uma mensagem no YouTube, você ouve um áudio, um podcast, alguma coisa, e é normal que as pessoas elas tenham ideia de que elas já conhecem Deus e elas já sabem muito sobre Deus. E quando alguém vem falar sobre Deus, normalmente cada um já tem a sua própria ideia de Deus, dos atributos de Deus, do que Deus é, do que Deus gosta, do que Deus não gosta. E o tema que eu quero falar sobre ele é sobre este atributo de Deus ser bom. E eu sei que todos vocês concordam comigo que Deus é bom. Quem que concorda que Deus é bom? Amém. Mas eu tenho certeza, pelo meu convívio com as pessoas e pela minha própria experiência pessoal, eu tenho certeza que uma coisa é nós concordarmos sobre a bondade de Deus. Outra coisa é, de fato, nós temos revelação da bondade de Deus. E por que eu quero insistir? Eu quero insistir com esse tema, Deus é bom, a bondade de Deus. Porque eu tenho a certeza que qualquer pessoa que crescer no conhecimento da bondade de Deus, essa pessoa, qualquer pessoa que seja, se ela crescer no conhecimento da bondade de Deus, a sua vida espiritual vai ter um avanço maravilhoso. Por
Porque é o seguinte, o conhecimento da bondade de Deus altera todo o nosso posicionamento na vida. Pastor, mas eu tenho certeza que Deus é bom. Será? Eu vou usar aqui alguns exemplos. Por exemplo, de vez em quando acontece alguma coisa trágica. Por exemplo, uma criança morre. Aí o pai e a mãe querem explicar para o irmão mais velho por que a criança morreu. E o que o pai e a mãe dizem? Ah, Deus queria mais um anjinho no céu. Então essa explicação para a criança tentar entender por que o irmãozinho mais novo morreu. Ah, Deus precisava de mais um anjinho no céu. Ele está formando um grupo de anjinhos novos no céu. Quem já ouviu pessoas dando explicação assim? O que o irmão, que ainda está em formação, tem 5, 7 ou 10 anos, o que ele vai entender disso? Deus tinha que escolher logo o meu. Quantas crianças tem aqui na rua, não vai, vai fazer o meu de anjinho? E começa a crescer com uma concepção equivocada sobre a natureza, sobre o caráter de Deus. Isso quer dizer que Deus é egoísta, está precisando de mais anjinho no céu e vai tirar o meu irmão? Essa pessoa que ouviu essa explicação, ela vai crescer com algum problema sobre Deus. Os pais estão agindo mal. Por outro lado, o pai morre. E o pai é músico. Eu já vi isso acontecer isso na nossa igreja. O pai é músico. Aí as pessoas querem consolar o filho. O pai morreu, o pai é músico. Na igreja, aí querem consolar o filho. Deus está formando uma banda de adoração tremenda lá no céu agora. E aí o menininho pensa assim, mas para ele formar essa banda dele, ele já tem anjo, já tem tanta gente que vai tirar o meu pai. E os pais estão pensando que estão fazendo uma coisa boa. Ah, o seu pai está muito bem, foi convocado por um exército do céu, uma banda de adoração, morada celestial. Morada, não da banda. Olha, vamos dar outros exemplos aqui. Uma pessoa fica com uma doença grave. Aí alguém diz, Deus tem um propósito. Deus tem um plano nessa doença. Quem é que nunca ouviu algo? Fruto de um desconhecimento e ignorância sobre o caráter de Deus. Deus colocou essa doença, ele tem um propósito, ele tem um plano. Ele quer me ensinar alguma coisa. Aí alguém que não é crente, então você fala isso na frente de uma pessoa que não é crente, depois você fala, você quer aceitar Jesus? Eu não, estou fora. Deus para ensinar um crente, olha, eu uma doença nele, para ele. Que pessoa que é tão dura, que é tão difícil, que tem que ter um câncer para aprender alguma coisa. Mas isso não é o conhecimento popular. Isso são coisas, ideias populares sobre Deus que se propagam por aí e estão distorcendo a imagem das pessoas que não têm de Deus. Estão afastando pessoas de Deus. Estão desiludindo pessoas. Estão distorcendo, fazendo o que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas, as crianças cresçam com ideias distorcidas sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus. Os pais contribuem por isso, os pais da igreja, as mães da igreja, os crentes da igreja, os pastores da igreja contribuem para uma informação sobre Deus. E nós temos que acabar com isso. E na MCI nós não ensinamos dessa maneira, nós não damos esse tipo de explicação. Ah, houve um incêndio na discoteca lá do sul, morreu muita gente. Toma, estava todo mundo lá fazendo o quê? Bebendo e dançando, na balada, fazendo festa. Ira de Deus, punição de Deus, castigo de Deus. Eu vi isso nas redes sociais. Eu li isso nas redes sociais. Qual o nome da discoteca? Kiss, né? Discoteca Kiss. A ira, tá vendo? Ira de Deus. Jovenzinhos vão para se drogar, para dançar, para se prostituir. Fogo neles. Que Deus, os crentes estão a pregar. Que Deus nós queremos que as pessoas conheçam. Que coisa, que esquizofrenia é essa? Que a gente fala, Deus é amor, Deus é bom. Agora ele põe fogo nas pessoas lá da discoteca. Isso é esquizofrenia evangélica. Isso é esquizofrenia de cabeça de pessoas que não se conhecem Deus. Ah, teve lá um problema, um desastre natural.
Ah, mas você já viu? Aquela cidade é cidade de pecadores, cheia de pessoas pecadoras, mão de Deus. Aí depois você quer falar que Deus é amor? Sabe? O mundo não precisa de nós falarmos essas coisas para o mundo. O mundo já tem tendência a atribuir a Deus tudo de mal que acontece na sociedade. Só para você ter ideia, a sociedade desenvolveu agora a cura para uma doença terrível, uma doença grave. O que as pessoas dizem? Graças a Deus? O que elas dizem? Graças à ciência, à medicina. Tudo que é bom atribui a quem? Aos homens. E tudo que é mal acontece uma tragédia. Onde estava Deus nisso? Uma criança é sequestrada, violada, abusada e morre. O que as pessoas falam? Onde está Deus? Cadê Deus? Tá bom, mas se uma criança é abençoada, uma criança é super inteligente, desenvolve uma coisa importante, isso é o poder do ser humano. As pessoas que não conhecem Deus, a tendência delas sempre vai ser essa: atribuir a Deus o que é mal, perguntar e questionar a Deus por que Ele não interferiu no mal que aconteceu, e tudo que é bom, elas atribuem aos homens. Isso é a tendência. Agora, se nós cristãos não conhecemos Deus e ainda gravamos esse conhecimento equivocado sobre Deus, nós estamos fazendo um desserviço. Por exemplo, uma pessoa perde o emprego, aí o irmão vai consolar o outro. Deus quer te ensinar alguma coisa. Mas para ele me ensinar alguma coisa, eu não tenho dinheiro agora para comida para os meus filhos. O que Deus está querendo me ensinar? Ele está querendo me torturar? Aí logo em seguida você fala assim: Deus está querendo te tratar. E depois fala para o outro colega: você quer aceitar Jesus? Como é que ele trata os filhos dele? Os crentes? Ah, tira emprego. Ah, outra coisa. Acontece um desastre na natureza, como eu disse. Incrível como as pessoas vão buscar Deus, vão tentar encontrar Deus nessas situações. Sabe, irmãos, há 5 fontes pelas quais as coisas acontecem. E nós temos que ser muito sensatos em relação a essas 5 fontes. Pode dizer comigo, 5 fontes. Através das quais as coisas acontecem. Eu vou generalizar para nós simplificarmos. Primeira fonte: os acontecimentos desta vida. Uma das possíveis fontes pode ser eu. Diga assim: eu. Você pode ser a fonte. Aí o cara estava nervoso, bateu na mulher. A polícia, alguém denunciou, a polícia veio, prendeu ele. Quem é que foi a origem do problema? Ele. Mas qual a tendência da pessoa? Procurar desculpa. Mas a primeira fonte sempre vai ser, assim, uma das possíveis fontes disso sou eu. A segunda possível fonte dos acontecimentos é o outro. O outro interfere nas coisas das nossas vidas. Irmãos, não tem como, o outro interfere. Você pode ser a melhor pessoa na direção do seu carro. Você está dirigindo certinho. Vem alguém, vem um motoqueiro, vem um motoqueiro, passa, você está tranquilo e quebra o retrovisor do seu carro. Gera um problema, gera um atraso. Você atrasa o emprego, o serviço atrasa. Quem é que gerou o problema? Foi o diabo? Foi o quê? Foi alguém responsável. O outro é uma das possíveis fontes das coisas que acontecem. A outra fonte é o acaso. Mas não podemos desprezar o acaso. Por exemplo, você está indo para uma reunião importante, você vai fechar um contrato, um negócio importante. Aí no meio do caminho, o pneu do seu carro fura. Isso é um acaso. Por que o pneu furou? Por acaso, na rua que você passou, tinha lá um prego, furou o pneu. Isso não é necessariamente Deus e o diabo. Pode ter a influência do espiritual? Pode, nem sempre tem. O acaso está aí. O acaso está aí. Eu lembro de um vídeo de um pregador que estava pregando assim, empolgado e caiu. Eu quase caí. Aí não adianta falar: foi o diabo. Não foi, você que andou ali. É o acaso. Não é? O acaso existe, o acaso acontece. Imagina só, uma pessoa está andando de moto e um raio bate na pessoa. É triste isso, mas acontece. Foi Deus? Foi o diabo? Ou foi a natureza? Foi o acaso? O acaso está aí.
pessoa estava num lugar, onde o raio, por que não? Por que tem que ser Deus ou o diabo? O acaso é uma das fontes dos acontecimentos. Quarta fonte, o diabo. O diabo pode ser uma fonte. Jesus sabia discernir quando o que estava acontecendo, a fonte era o acaso, ou quando a fonte era o diabo. Jesus sabia discernir. Ele não chamava tudo de diabo, mas ele sabia quando era o diabo. Sabe? E aqui está a fonte, através das quais as coisas podem acontecer. É Deus. Diga assim comigo, Deus. O que nós dizemos quando a fonte é Deus? Quando a iniciativa direta daquilo é Deus. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou crente, então para mim tudo está nas mãos de Deus. É verdade, eu também vejo assim. Para mim tudo pertence a Deus, mas nem tudo é Deus que faz. Porque há coisas, Deus está, veja bem, Deus está no comando de tudo, mas Deus não está controlando especificamente cada situação. Porque se você acreditar que é assim, então você vai acreditar que Deus não é bom, que Deus faz coisa ruim. Se você acreditar que tudo que acontece é iniciativa de Deus, então os males que acontecem na sociedade você vai ter que fazer Deus. Você não pode fazer. Então você tem que entender o seguinte: no mundo, Deus deu ao homem liberdade. Então é o seguinte, sempre vai haver coisas que acontecem por causa de mim. Então eu tenho que entender os acontecimentos da minha vida. Alguns deles eu ocasionei, eu criei. Outras, alguém criou. Por exemplo, eu estou no emprego, alguém conta uma mentira sobre mim, uma calúnia, o patrão, e o patrão me despede. Quem foi o culpado por meu despedimento? Deus ou o diabo? Meu colega de trabalho. Não inventa, irmãos, é o colega. O ser humano tem poder de atuação na sociedade. A culpa é dele. Ele foi usado pelo diabo. Não necessariamente. Mas o ser humano para fazer o mal não precisa do diabo, irmão. Não precisa. O ser humano já tem o mal dentro dele. Paulo mesmo diz: o bem que eu não quero, esse eu faço. Em mim não há bem algum. Paulo não está falando que é o diabo. Ele fala assim, gente, eu quero fazer o bem, mas o diabo não deixa. Ele falou, não, a minha carne não deixa. O mal está em mim. Tem que assumir. Eu pequei, adulterei. O diabo é terrível, né? Ele falou, não, foi você. Sem vergonha, cara de pau. E daqui a pouco a culpa do diabo. Ele pode ter ajudado, mas a iniciativa e a culpa final não é dele. Não. Aí fala assim, mas pode ter um caso desse que é o diabo? Pode. Mas mesmo assim, a culpa final não é só dele. Porque cada pessoa tem que ser responsável pelo que faz. Então é o seguinte, algumas coisas que me acontecem, a origem não fui eu. Outras coisas que me acontecem, a origem foi outra pessoa me prejudicou. E outra pessoa pode ter me ajudado. Quem aqui já foi ajudado por alguém? Sim ou não? Quem já foi ajudado? Então é o seguinte, os outros interferem na nossa vida, a bem ou a mal. Eu lembro de uma história de uma mãe que estava falando com o filho dela, adolescente, sabe que adolescente às vezes quer acordar tarde, né? Aí a mãe falava assim, filho, Deus ajuda em cedo, madruga. Vamos falar junto? Deus ajuda em cedo, madruga. Aí o menino um dia resolveu acordar cedo para fazer caminhada. 6 da manhã e tal. Ele encontrou uma nota de 100 reais. Voltou para casa feliz. Falou assim, mãe, achei 100 reais na rua. A mãe dele falou assim, o que eu te falei, filho? Qual é a frase? Quem? Deus ajuda quem cedo? Sabe o que o menino falou para a mãe? Quem perdeu o dinheiro acordou mais cedo. Ele passou ali antes de mim. Você sabe, é muito complicado nós sermos simplistas sobre essas coisas. Cada um tem a sua fé pessoal, é verdade. Mas há coisas na Bíblia que são objetivas. E algo que é objetivo é que Deus é bom. E o seguinte, eu quero dizer o seguinte: tenha muito cuidado de atribuir a Deus coisas que Ele não fez.
Ah, Deus me tirou a minha namorada, a minha esposa. Meu Deus me tirou meu filho, Deus tirou. Sabe? Há expressões no Velho Testamento que podem nos confundir. Mas elas têm que ser lidas à luz da época, não à luz da nossa época. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas se confundem muito entre o Velho Testamento e o Novo. Porque o Velho Testamento dá base para algumas coisas. Mas eu quero deixa eu dar uma notícia importante aqui para vocês. Por isso que eu disse para vocês, quem quer realmente saber que Deus é bom, você precisa desarmar os seus conceitos, os conceitos que você já tem sobre Deus. Quer dizer o seguinte, cara, como é aquela música? Me ajuda aí, Rodrigo. Quem não esteve comigo na prova, como é que é? O Ítalo conhece mesmo essas músicas. Quem não esteve comigo na prova, do meu lado, como é que é? Como é? Quem te viu na prova e não te ajudou? Quando vê você na mesa, não se arrepender. Não se arrepender. Aí as pessoas ficam assim, aleluia. Mas na verdade a letra está querendo atingir alguém. Interessante, sabe? Algumas pessoas acham um argumento para tudo no Velho Testamento. Então fala assim, Eliseu, quando houve um grupo de pessoas que vieram ofender Eliseu, o que Eliseu falou? O que Eliseu fez? Amaldiçoou. Sim, aí veio uma ursa e matou. Senhor Deus, aqueles alunos da escola que estão fazendo bullying, traz uma ursa. Mata aqueles rapazes para eles saberem que eu sou crente. Vai ser difícil Deus achar uma ursa aqui, mano. Irmãos, aí o outro vai lá assim, Moisés deu uma ordem e o juízo veio sobre o fulano. Elias, não sei o que. Tá bem, está na Bíblia. Naquela época foi assim. Mas eu quero dar uma notícia para vocês. Nós estamos a viver um novo tempo. Nós estamos a viver uma nova aliança. Amém. E eu e você não fomos chamados para sermos discípulos de Moisés. Nem de Elias. Nem de Eliseu. Nós só fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Aleluia. Ele é o único modelo que deve ser seguido literalmente. Eu não posso me inspirar nos heróis do Velho Testamento? Posso. Mas aquilo que eles saem do modelo, eu preciso ficar com o modelo. A Bíblia diz, na Bíblia está escrito em Hebreus, que Deus falou em outros tempos através dos profetas. Mas nos dias atuais, nos últimos dias, Ele nos falou através do Filho, que é a imagem exata do seu ser. Jesus é a imagem exata de Deus, a expressão exata de Deus, como um homem, como um filho de Deus deve viver na terra. Jesus é a expressão exata. Moisés cumpriu um propósito do seu tempo. Elias cumpriu um propósito do seu tempo. Eliseu cumpriu um propósito do seu tempo. Mas a Bíblia diz, outrora, tendo Deus falado através dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. E o Filho é a expressão exata do seu ser aqui na terra. Então Jesus é que deve ser o nosso modelo, o nosso padrão. E como Jesus fez? Jesus não aceitou ninguém, nem dos discípulos mandar fogo do céu. Quando os filhos do trovão estavam indignados com um grupo de pessoas que não queriam receber Jesus, eles disseram, Jesus quer que nós mandemos cair fogo do céu sobre eles. Tipo assim, nós somos os Elias da nossa época. Vamos queimar um pouquinho de gente. Aí Jesus disse assim, vós ainda não sabeis a que espírito vocês pertencem. Os discípulos estavam seguindo Jesus, mas olhando os profetas do Velho Testamento. Jesus disse, você sabe que espírito sois. Olha, vieram contar outra história para Jesus. Tem um pessoal ali que está falando o teu nome, mas não está na nossa igreja. Está na igreja do quarteirão.
Senhor, proíba-os de falar. Aí Jesus diz, quem não é contra nós? Não. Se você estudar Jesus na Bíblia, você não vai ver nenhum ponto em que ele diminui a figura do homem ou a figura da mulher. Não é isso. É interessante aquela situação da mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Queriam provar Jesus, trouxeram a mulher apanhada em flagrante adultério. Aí o pessoal diz, a lei de Moisés diz que uma mulher que é apanhada em flagrante adultério deve ser apedrejada como castigo. Está escrito isso na lei? Está. Jesus não podia contrariar. E Jesus, você acha que a gente deve cumprir a lei de Moisés? Jesus diz, está escrito? Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está trazendo aqui? Está dizendo o seguinte: se vocês querem ser cumpridores da lei, então vocês têm que ser fiéis à lei. Então, quem não tem pecado, traga a primeira pedra. Os homens foram deixando as pedras e foram embora. Jesus olha para a mulher sozinha e pergunta assim: onde estão os seus acusadores? Eles não te condenaram? Ela diz: não. Aí Jesus fala: nem eu pouco te condeno. Mas isso é muito forte, porque ele podia apedrejá-la. Porque quando ele faz a pergunta, quem não tem pecado, taca a primeira pedra, quem é que poderia tacar a primeira pedra? Ele não tinha. Então é o seguinte: o único que podia cumprir a lei não foi ele. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. O que Jesus estava dizendo? Começou um novo tempo. Começou uma nova era. Começou o período da graça. Então é o seguinte: a justiça de Deus excede toda a justiça que eles antes seguiam. Sabe, irmãos? E que isso é importante? Isso é importante o seguinte: a igreja, ela é o farol deste mundo. A igreja é a luz deste mundo, o sal deste mundo. A igreja é a carta que o mundo lê, é a Bíblia que o mundo lê. A maioria das pessoas no mundo não lê a Bíblia. Quase 100% das pessoas não lê a Bíblia. A única Bíblia que as pessoas do mundo leem é a minha vida, a sua vida e a igreja. E se nós estamos a atribuir a Deus coisas que Ele não fez, nós estamos a mentir sobre Deus. Nós estamos a mostrar ao mundo um Deus que não é o Deus da Bíblia, Deus do Novo Testamento. E isso é o seguinte: isso é muito perigoso para a sua própria vida. Imagina só, a pessoa, acontece um pecado, quem foi? Foi o diabo. Acontece uma coisa desagradável, quem foi? Foi Deus que está tratando comigo. Deus está tratando comigo. Deus está fazendo não sei o quê. Calma. Se Deus é bom, se Deus é amor, não se precipite em atribuir as coisas a Deus. Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Bem tem a ver com a bondade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Mas todas as coisas são trazidas por Deus? Não. Mas Deus tem o poder de fazer com que todas as coisas, seja qual fonte for, quais são as 5 fontes? Vamos tirar Deus, estou falando das 4. Quais são as fontes? Eu, o outro, o acaso e o diabo. Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas juntas cooperem para o bem. Veja bem, então Deus, o que é Deus ser bom? É Ele ver todas as fontes criando situações e acontecimentos na sua vida, e Ele pega todas elas e trabalha todas elas para que em tudo termine bem para nós. Amém. Dá um salve de palmas a Jesus. Ele faz isso. Olha, vamos colocar um exemplo. O meu colega mentiu para o patrão e o filho demitido. Quem foi a origem do problema? O outro. O diabo, ele me tentou, quer dizer, não é o diabo que tenta, o diabo criou ali uma armadilha, e como eu era fraco naquela área, quem era o fraco? Era o diabo?
Ele criou a armadilha. Quem caiu? O pato. Você caiu. Ele pode ter criado, mas quem caiu é você. Assuma, a responsabilidade é sua. Aí Deus ficou olhando assim, poxa, o meu filho foi enganado, foi caluniado, por isso foi demitido. Como que eu posso transformar isso em bênção para ele? Aí você ganha, Deus abre a porta e você ganha um emprego para ganhar, para ganhar 2 vezes mais. O que você fala? Olha, Deus me tirou do emprego para colocar. Não, ele não fala isso, ele não fez isso. Foi uma outra pessoa que te fez o mal. Deus veio consertar o mal. Não veio atribuir a Deus coisas que ele não fez. Deus me tirou do emprego, fiquei 3 meses sem ter o que comer, pedindo ajuda para minha família, não tinha nada na minha geladeira, meu filho não tinha leite. Mas Deus fez isso para me dar um emprego melhor. Não fez, irmão. Deus, Ele está por detrás, trabalhando para que todos os acontecimentos, seja seu, do outro, do diabo, do acaso, cooperem para o seu bem. O pneu furou e eu ia assinar o contrato. Olha, eu ia assinar o contrato. E acho que vou perder o contrato. Aí trocou o pneu, vai chegar atrasado. Aí a pessoa que ia assinar o contrato foi embora. Mas depois a pessoa, aí Deus vai lá e trabalha naquela pessoa. Deus fala com aquela pessoa e aquela pessoa pensa assim, eu acho que o fulano não veio. Ele achou que o contrato era pouco, vamos pagar mais. Aí a pessoa liga e fala assim, olha, você não apareceu, mas nós queremos aumentar o valor do contrato. Aí você fala assim, tá vendo? Deus furou, o que Deus não furou? Foi o acaso. Para de atribuir a Deus coisas que não foi Deus que fez. Na verdade, Deus está ali, ó, tudo está indo contra você, tipo aquele Mr. Magoo. Então, Mr. Magoo é uma coisa está caindo e tá, Deus está tirando, Deus está protegendo, Deus está fazendo de tudo para não acontecer o mal. Mas o mal que acontece, Deus reverte em bem. Sabe, irmãos, eu e você precisamos ter revelação da bondade de Deus. E a Bíblia mostra que a bondade de Deus é a glória de Deus. Coloque, por favor, Êxodo 33, 18. A partir do versículo 18. Êxodo 33, 18. Dá para projetar? Dá para projetar. A bondade de Deus é a glória de Deus. Por isso você não pode desprezar ou subestimar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é a glória. Então disse Moisés, peço que me mostre a tua glória. O que Moisés queria ver? A glória. O que Deus responde? Próximo versículo. O que Moisés queria ver? O que ele pediu para ver? O que Deus disse que ia mostrar? Bondade. Então é o seguinte, a glória de Deus é ser bondoso. E se Deus é bondoso, Ele não nos traz mal. Deus não coloca doença em ninguém. Deus não faz mal em ninguém. Mas eu li um texto do Velho Testamento, não sei o que, tal. Olha, deixa eu dizer, até as coisas que acontecem, na verdade, alguns textos do Velho Testamento, quando fala de Deus, é no sentido de Deus estar acima de tudo no universo. Mas muitas vezes aquilo quem fez aquela obra diretamente foi o mal, foi o diabo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu essa última colocação que eu fiz? Por exemplo, alguns textos da Bíblia que falam assim, aí Deus fez não sei o quê. Aí as pessoas entendem errado. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, nas 5 primeiras pragas, a Bíblia fala que Deus Faraó endureceu o seu coração. Aí a partir da 6ª praga, fala, aí Deus endureceu o coração de Faraó. Entende? Aí que está, são coisas diferentes, ou seja, se Deus sempre dá oportunidade, Deus sempre tem misericórdia, Deus sempre dá um tempo. Depois Deus realmente faz algumas coisas acontecer. Mas tudo que Deus faz acontecer é porque Ele é bom. 2 Crônicas 5:13. Vamos ler 2 Crônicas 5:13. Pode mudar o texto, por favor. Os que tocavam
cornetas e os cantores e uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes e louvor ao Senhor e cantaram sobre qual atributo de Deus? Ele é bom, e o seu amor dura para? Qual foi a resposta de Deus? Manove o seu tempo do Senhor. Sempre que você conhecer a vontade de Deus, você vai experimentar a glória. De forma que o sacerdote não podia desempenhar o seu serviço, mas a glória do Senhor encheu o templo. O que eles louvaram? Deus é bom. E o que veio? Glória. Todo crente tiver revelação verdadeira da bondade de Deus, de que Deus é bom, vai provar bênção da glória de Deus. A bondade de Deus é você ter certeza do seguinte: não há nada que Deus possa me fazer que vai me prejudicar, ainda que eu tenha pecado. Aí entra outro ponto. Acontece um mal na vida da pessoa, você pecou, mal de Deus. Tem consequência do pecado totalmente diferente de mal de Deus. Interessante. E alguns textos do Velho Testamento nós temos que ler, como eu disse isso aqui, à luz da maneira que as pessoas viam Deus naquela época. E algumas pessoas escreveram sobre Deus, inclusive homens de Deus como Davi, escreveram coisas maravilhosas sobre Deus, e eles não tinham a luz que nós temos hoje. Só para vocês terem ideia, Jesus disse que dos nascidos de mulher, quem era o maior? Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas o menor no reino dos céus é maior que o João Batista. Então é o seguinte: todos nós da nova aliança temos uma luz, temos o Espírito Santo, algo que no Velho Testamento não tinha. E muitas expressões do Velho Testamento têm a ver com crenças da época. Eles ainda estavam numa fase de transição de conhecimento de Deus único. Então, em muitos momentos, a melhor maneira para você ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e estudar a Bíblia é o conhecimento que as pessoas tinham de Deus na época em que elas viviam. Muita coisa que ali, até algum homem de Deus disse: ah, Deus fez isto. Um dos motivos é porque Deus, como sendo a fonte maior, de alguma maneira está debaixo do controle. Vou dar um exemplo de Jó. Quem fez o mal a Jó? Foi Deus ou o diabo? Não sabemos. Mas o que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. Mas foi Deus? Mas Deus permitiu. Então, entenda, muitas expressões que são do Velho Testamento têm a ver com a crença que eles tinham na época. Por isso que é o seguinte: a nossa base de estudo perfeita, padrão, modelo é Jesus. Eu e você somos chamados para ser discípulos de Jesus. Cumprirmos e obedecermos, seguirmos o que Jesus nos ensinou. E é interessante, e abra comigo em Lucas 2,14. Pode projetar, por favor, comigo. Lucas 2,14. É interessante que diz aí: glória a Deus nas alturas e paz na terra, quando foi ser revelado o nascimento de Jesus. Olha o que foi dito pelos anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais, a minha Bíblia diz, aos quais Deus quer. Entende? Então, com o nascimento de Jesus, os anjos revelaram que Deus quer o bem, quer demonstrar bondade para com os seres humanos. É interessante que o próprio Jesus diz o seguinte: quem me vê o Pai. Presta atenção aqui, Jesus disse. Por isso que eu estou falando que Jesus aqui é o nosso modelo perfeito. Jesus disse: quem me vê o Pai. Depois ele diz: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, quando ele perdoou a mulher em adultério, por que ele fez? Porque ele viu o Pai fazer. E naquele momento, o Pai estava seguindo a lei de Moisés ou a graça? Entende? Agora, vamos ver aqui algumas outras coisas. Eu só vou ler, só os irmãos ouçam. Um dos Salmos, 27:13, está assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi, quando ele pecou,
e foi colocado pelo profeta as opções que ele tinha: cair na mão dos inimigos. Qual a opção que Davi escolheu? Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele sabe, porque Deus vai ter misericórdia de mim. Aí quando começou a praga, ele orou, Deus parou. E se ele tivesse caído na mão dos filisteus, dos inimigos, e ele pedisse para parar: parem, por favor, gente. Sabe, irmãos, tem pessoas que cresceram com essa ideia de Deus de maneira tão equivocada, e elas, há muitos filhos de crentes, jovens, adolescentes, crianças, têm medo de Deus. E há uma diferença muito grande entre o temor de Deus e ter medo. A Bíblia fala que nós devemos temer a Deus. O temor do Senhor, tem pouco tempo aqui para explicar, o temor do Senhor tem a ver com uma reverência, um reconhecimento da grandeza de Deus, daquilo que Ele é. E o temor tem a ver com o seguinte: o temor está até ligado ao amor de Deus também. Mas o medo é o seguinte: Deus não gosta de mim, Deus é meu inimigo, eu fiz coisa errada, eu sou pecador, ele quer acabar comigo. Quem tem medo de Deus não conhece a glória de Deus. Mas quem tem temor de Deus vai conhecer a glória de Deus, porque vai conhecer a bondade de Deus. Sabe, nós temos que ensinar as pessoas, irmãos, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. Eu vou ler aqui alguns outros textos. Por exemplo, a Bíblia fala: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguns estavam dizendo que a volta de Jesus estava demorando muito. Pedro fala assim: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. A revelação que Pedro tem: Jesus não voltou ainda, porque Ele quer fazer o bem, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Depois Paulo escreve para Timóteo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos, sejam perdoados, irmãos. Em Romanos, Paulo diz assim, pode projetar aí, Romanos 2,4. Olha o que Paulo diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? Sabe, a bondade de Deus sempre vai nos conduzir para o melhor de Deus. Pode dizer comigo: a bondade de Deus, sempre vai nos conduzir para o melhor. Irmãos, Deus insiste em ser bom para conosco. Deus é insistente em ser bom para conosco. Eu volto a dizer: Deus está vendo o que os homens fazem contra nós. Deus está à procura de pessoas bondosas para colocar ao nosso lado para nos abençoar. Amém? Deus quer que a gente conheça pessoas boas para nos abençoar. Amém? Irmãos, Deus está trabalhando em todas as circunstâncias. E aquilo que é mal contra nós, do acaso, seja do que for, Deus está querendo nos proteger e nos abençoar. Algumas pessoas, elas estão presas à teologia delas. Mas é o seguinte, deixa eu falar aqui um pouco. O que é teologia? Teologia é o estudo de Deus. Vou colocar aí. Então, quem é o teólogo? É quem conhece Deus. Alguém pode dizer que conhece Deus? Jamais. O melhor teólogo do mundo, de todos os tempos, conhece Deus? Então, deixa eu dar outra definição aqui para você. Sabe o que é teologia? É estudar de Deus aquilo que pode ser conhecido sobre Ele. Então, o nosso estudo de teologia vai nos levar a conhecer o que é possível ser conhecido sobre Deus. Mas a eternidade, irmão, é conhecer Jesus. E daqui a 1 milhão de anos, a gente vai falar assim: eu já sou o melhor teólogo, já conheço um pouquinho mais. Alguém vai perguntar: mas você já conhece o Jesus? Eu conheço nem 0,01%. Por quê? Só tem 1 milhão de anos que eu estou vivendo com ele aqui. Depois, passaram mais 10 milhões de anos, alguém vai falar: agora você é teólogo. O que você vai dizer? Eu já conheço um pouquinho mais de Jesus. E agora eu descobri que eu não conhecia 0,01. Agora que eu conheço 0,0001. Porque é o seguinte:
Tem gente que pensa que quando morrer e for para o céu, vai chegar lá e vai conhecer a Deus e vai ver Deus. Se você conseguisse, depois de morrer, conhecer a Deus e ver Deus, você seria Deus. Entendeu, não? Foi muito profundo? Eu quero dizer o seguinte: Deus é tão inalcançável que sempre Ele vai fazer o que nós o conheçamos à medida da nossa possibilidade. Na Terra é essa medida. Na eternidade, você vai falar assim: eu estou conhecendo tanto de Deus. E a cada 1 milhão de anos você vai descobrir ainda tem mais dele para conhecer. Porque se um dia um ser humano, ainda que glorificado, conhecesse a Deus, esse ser humano seria Deus. E Deus só há um. Nós vamos viver a eternidade para conhecer. Agora o seguinte, aí aparece o João e o Zé. Fala, eu estudei teologia, conheço Deus. Colocou Deus numa caixinha de palito fósforo, com limitação à direita e à esquerda, à altura. E está colocando Deus é isso. Meu irmão, não vamos limitar Deus com a nossa teologia. Querido, antes de finalizar, dizer aqui para vocês. A cada ano eu conheço um pouquinho mais da bondade de Deus. E a cada ano eu descubro a falta de revelação que eu tenho da bondade de Deus. Porque de vez em quando, algumas coisas que me acontecem, a minha mente humana e religiosa ainda vai buscar o quê? O que eu fiz para Deus? Onde é que eu errei? E eu acho que Deus está me castigando. Eu acho que Deus está me... E a cada ano eu descubro, gente, como ano passado eu pensava errado sobre Deus. Eu fico pensando, se a cada ano nessa terra eu posso conhecer um pouquinho mais do amor e da bondade de Deus, eu estou no caminho de conhecer Jesus. Porque a bondade de Deus é a glória. Mas é o seguinte, eu tenho que ser humilde, dizer assim, eu não conheço Deus. Ele é muito grandioso. É demasiado, sempre que ele é muito grande. Mas eu posso me agarrar a uma certeza. Jesus disse que não. Jesus disse que ninguém vai me arrebatar de sua mão. Paulo confirma que nada pode me separar do amor de Deus, porque o amor de Deus está em quem? Em Cristo. E a obra de Cristo já está consumada? Tetelestai, sim ou não? Você lembra quando Jesus está ali na cruz, quando ele cumpre a sua missão, ele diz o quê? Tetelestai. Na versão de Minas Gerais, de Mineiro, está escrito prontinho. Prontinho. Tem algum mineiro aqui? Os mineiros quase não vêm para o Rio de Janeiro. Tem nenhum mineiro aqui. Mineiro é muito parecido com Goiânia. Sabe, irmãos? Aí Paulo, sabendo que Jesus cumpriu a obra, sabe o que Paulo fala? Nem a morte. Isso, nem a morte. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisas deste mundo, nem coisas do mundo por vir. Alguém fala assim, pastor, existe extraterrestre? Não sei por quê. E se eles existirem e vierem aqui na Terra? Vai lá para Paulo, Paulo diz, nem coisas, nem anjos, nem coisas deste mundo, nem do mundo por vir, pode nos separar do amor. Não há nada que possa acontecer deste mundo que pode desfazer a obra que já tem. Aleluia. Amém. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem nada, nem doença, nem problema, nem necessidade, Aleluia. nem anjo, nem demônio, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus não é um sentimento. Não é como o sentimento daquele marido que fala que já não ama a esposa. Não sinto mais nada. Não é como o sentimento da esposa que fala que já não ama o marido. Porque o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um fato consumado. E Paulo diz, nada pode separar nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é uma pessoa. E esta pessoa é um fato completo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode.
já vi pessoas falando assim, eu acho que Deus está chateado comigo, você não conhece Deus. Aí você vai educar o seu filho. E o seu filho desobedece. Aí o que você fala para o seu filho? Deus está chateado com você. Tem crente da igreja que fala isso, filho? A irmã ali. Deus está aí, Deus está chateado com você, está nervoso com você. Aí a criança pensa assim, Deus é um cara nervoso, igual meu pai. Não, acho que é igual meu avô, Deus. Deus é igual meu avô. Deus. Que desserviço é esse que você está fazendo com seu filho, com alguém? Não coloque Deus na sua imagem. Você que fica chateado com qualquer coisa, nervoso, qualquer coisa, Deus não ensina não. Vamos voltar à questão da consequência do pecado. Eu pequei. Ah, fulano pecou. Tá vendo? O mal que Deus trouxe ao caso, né? Não foi Deus. Consequência natural do pecado. Coisas naturais. Ah, houve um desastre natural, pegou fogo ali naquela floresta. Não foi Deus, ou foi o homem, ou foi o que o homem destruiu no ambiente e fez o fogo. Mas Deus pode fazer um milagre, intervir, mandar um anjo ali salvar alguém? Sabe que a misericórdia de Deus é tão boa? Você pode ter errado porque eu tive pecado que for. Vou falar sério, pecado que for. Se você reconhecer que você não merece, mas falar assim, Deus, que misericórdia, transforma a situação ao meu favor, Deus está pronto para fazer isso. Pode dizer, prontinho. Deus está pronto. Aí alguém pode argumentar, pastor, mas Hebreus fala que Deus disciplina os filhos. Verdade ou não? Mas quem diz que a disciplina dele é igual a do homem? Aí nós pegamos a nossa referência como disciplina e aplicamos ela a Deus. Não, nós somos os humanos. Não coloque Deus na caixinha. A disciplina de Deus nada mais é do que o seguinte, do que Deus mostrando o amor e bondade dele para nos dar uma coisa de. A disciplina de Deus, na verdade, é nos empurrar, nos conduzir para Deus. Então, aí você vai entender. Por isso que o autor aos Hebreus diz que nós devemos estar contentes com a disciplina. Por que ele fala que a gente deve estar contente com a disciplina? Porque o autor aos Hebreus entendeu que a disciplina de Deus não é igual aos homens. A disciplina de Deus é trazendo o melhor para você. Eu queria que você, sentado mesmo, pensasse um pouquinho sobre as coisas que você tem atribuído a Deus. Pense um pouquinho. Quais são as coisas que você tem atribuído a Deus na sua vida? Algumas coisas do passado que você atribuiu a Deus. Pense aí. Alguém morreu, alguém ficou doente, você perdeu o emprego, ou você passou por um divórcio, ou você passou por problemas graves. Como que você projetou Deus nessa situação? Eu queria que você pensasse, como você projetou Deus nessa situação? A maneira que você projeta Deus nas situações é a revelação que você tem da bondade dele. Então, com seus olhos fechados, pense nos acontecimentos últimos da sua vida ou no passado. Como que você inseriu Deus nessa história? E se você inseriu Deus de maneira equivocada, de maneira errada, esta noite é para isso. É para você ressignificar o que aconteceu. Te pego, por favor. Você precisa ressignificar o que aconteceu. Se você tem alguma cobrança de Deus sobre alguma coisa que aconteceu, aconteceu alguma coisa, Deus não me protegeu, Deus não cuidou de mim, onde estava Deus, Deus não estava lá. Irmãos, eu queria que você pensasse o seguinte: você está enganado. Quem é que disse que Deus não estava lá? Quem é que disse que Deus não ligava, não se importava, ou Ele não estava fazendo o melhor?
queria que você orasse, falando com Deus: Deus, me perdoa, porque eu atribuí ao Senhor coisas que não foi o Senhor que fez. Eu não vi, eu não consegui enxergar o Senhor na situação, eu não consegui ver Deus na situação da melhor maneira. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu quero ter a compreensão correta de que o Teu amor por mim é tão grandioso, a Tua vontade é tão maravilhosa, que eu não consigo explicar a Tua bondade, eu não consigo alcançar a grandiosidade da Tua bondade. A Tua bondade está presente em todos os momentos da minha vida, a Tua bondade esteve presente em todos os momentos da minha vida. Ó Deus, eu quero não apenas saber na minha mente que Deus é bom, eu quero saber no meu coração, ter revelação de que Deus é bom. Vi histórias de como uns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que não estou só. Tu és um bom Pai. Quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram